senhor presidente, demais membros da mesa, e as senhoras e os senhores. Então, como disse o coronel Padilheira, o meu enfoque é jurídico, necessariamente jurídico, estritamente jurídico, e mais centrado não na legislação específica, mas na questão da constitucionalidade. Mas eu vou tentar traduzir isso em miúdo, entrando de uma vez na matéria. Eu coloquei esta questão bastante importante, dessa diferença entre utopia, realidade e hipocrisia. Utopia é uma coisa ideal, que seria desejável. Por exemplo, a paz mundial. Que todo mundo vivesse em paz, que não houvesse mais homicídios e tal. Isso seria o ideal, ninguém é contra. Só que isso é uma utopia, isso é impossível. Porque outra coisa é a realidade, aquilo que acontece de fato na sociedade e entre as pessoas. E outra coisa é a hipocrisia, é a falsificação dos dados para justificar comportamentos que, baseados na realidade, seriam injustificáveis. E eu coloquei dois exemplos aí, a questão do meio ambiente. Ora, todo mundo é favorável ao ambiente sadio, tal, a preservação das florestas, dos rios, tal. Mas só que nós precisamos de energia. Ninguém vive sem energia. Ninguém vive sem alimento. Então nós precisamos da agricultura e da pecuária. E causa um impacto no meio ambiente, sim. Mas não é possível viver sem algum impacto no meio ambiente. Sustentar a intangibilidade do meio ambiente é hipocrisia. A outra coisa é a questão do aquecimento global, né? Todo mundo, ninguém é a favor do aquecimento global. Todo mundo é contra. Só que tem um problema seguinte: nós precisamos de produção industrial. Nós não viemos sem isso. Nós precisamos de transporte. São fatores poluentes, são fatores que levam ao aquecimento global, mas a gente não pode viver sem eles. Então, existem alguns dados da realidade dos quais não se pode fugir. E o primeiro deles é essa questão da violência ser inerente ao ser humano. Desde que existe a humanidade, não importa qual a teoria que a gente possa adotar, o criacionismo, o evolucionismo, a violência existe onde existe o ser humano. Existe em Caim e Abel e existe na teoria da sobrevivência do mais forte. Então não adianta, não faz diferença qual a filosofia que se adote. A violência é inerente ao ser humano. Só que há uma diferença muito grande entre a violência, o uso da força, o uso legítimo e ilegítimo. A violência que se justifica e que é necessária à sobrevivência da sociedade, e a violência ilegítima, que viola elementos prezados, elementos consagrados, valores consagrados na sociedade. E entre esses elementos nós temos a questão da preservação da vida humana. Essa é absolutamente fundamental. É um objetivo imediato de cada pessoa. E eu coloquei algo bastante interessante aqui do professor Ives Gandra, no sentido de que a violência ela faz parte do instinto de sobrevivência, que a busca pelo poder, como ele diz, a busca da liderança está muito mais ligado à própria sobrevivência. Então a vontade de viver, a inerência da vida ao cidadão é um dado da realidade. E aí eu coloquei, então, finalizando aí, essa questão de que isso é um instinto básico elementar. Exatamente por ser um instinto básico elementar, é que se reconhece, uma parte reconhece o direito à vida, né, como um direito natural. Quer dizer, o que é um direito natural? Um direito natural é aquele que não é posto pelo homem, que os códigos, as leis escritas apenas reconhecem, porque é um direito natural. É diferente do direito legislado, que é aquele criado pelos códigos.
Mas no nosso caso, o direito à vida é um direito constitucional explícito, que está na nossa Constituição, como já demonstrou o coronel Paisiri, e aliás, algumas coisas nós vamos repetir aqui, dada a nossa identidade de pensamento. Nós não combinamos isso, mas nós temos uma identidade de pensamento. Então, como ele já projetou, eu estou projetando de novo o artigo 5º da Constituição, que assegura o direito à vida, liberdade, segurança sem adjetivo, segurança mais ampla, toda a segurança, não é só a segurança jurídica, a segurança pessoal também, a segurança pública e a segurança individual. Então, segurança é um valor constitucional. E aí vem, e a propriedade também é um valor constitucional. Quer dizer, quando já se ouviu falar várias vezes em legítima defesa, mas também tem a legítima defesa da propriedade, que é prezada pela Constituição. Então, o que a nossa Constituição fala no artigo 5º, no caput do artigo 5º, que está projetado aí, é essa garantia da vida, da segurança, da propriedade. Mas nos diversos incisos do artigo 5º, ele fala na incolumidade pessoal, o direito à integridade pessoal. Vou pegar aqui uma figura ruim, mas aquela história do Maluf, estupra, mas não mata. Não estupra, eu tenho direito à integridade. Qualquer forma de violência é vedada pela Constituição. Eu tenho direito à integridade, isso que é o mais importante. Não é só o direito à vida, é o direito à vida íntegra, em boas condições de vida. Outra questão é a inviolabilidade de domicílio. A inviolabilidade de domicílio é um direito muito significativo que está na Constituição. Nós temos um exemplo agora dos dias. Eu, no meu tempo de professor, eu fui professor durante 40 anos, então eu digo que o direito a gente colhe no dia a dia, no jornal. Hoje mesmo os jornais estão falando da vigência da lei das domésticas. E a fiscalização não pode penetrar nas casas para ver se a doméstica está registrada ou não, o horário e tal. Por quê? Porque o domicílio é inviolável. Só se entra no domicílio com a permissão de quem mora lá ou por determinação judicial. A autoridade administrativa não pode entrar sem ordem judicial. Mas a questão fundamental da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, a dignidade da pessoa humana significa viver uma vida normal, sem constrangimento, em paz consigo mesmo, em paz da sua maneira de viver, desde que não prejudique os demais. Então, essa dignidade pessoal que cada pessoa tem, que faz parte da personalidade, isso é assegurado pela Constituição. Eu fiz uma distinção aí entre o direito explícito e o direito implícito. Então vejam bem, a Constituição, ela protege a vida, a liberdade, a segurança, a propriedade, depois a incolumidade a incolumidade pessoal, a inviolabilidade do domicílio e a dignidade da pessoa humana. Mas não fala em direito à legítima defesa ou direito à autodefesa. Não fala expressamente no direito de ter armas, como é o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse direito de ter armas é expresso, é explícito, está na segunda emenda da Constituição. O direito do povo de ter e usar armas não pode ser obstaculizado. No Brasil, nós não temos isso explícito na Constituição, mas temos implícito. Porque na medida que a Constituição protege todos aqueles valores, evidente que ela dá os meios, quem quer os fins dá os meios. Não é possível proteger a vida, proteger a propriedade e deixar o cidadão inerme, sem condições de se defender.
Então, uma das coisas muito importantes, que já foram lembradas pelo coronel, que estou falando aqui, é da questão das limitações naturais da segurança pública. Não é possível colocar um policial ao lado de cada cidadão 24 horas por dia. Então, a segurança pública tem limites. A segurança pública não se choca com a autodefesa, com o direito de se defender. E uma das coisas que se dizem é exatamente que essa questão da segurança é dada pela Constituição às instituições. E aqui eu destaquei a questão da segurança pública no artigo 144. É que a segurança pública é dever do Estado. Ela é dever do Estado, mas ao mesmo tempo é um direito e responsabilidade de todos. Eu acho que essa questão é muito importante, da responsabilidade de todos. Não se pode admitir que cada cidadão diga, olha, eu não tenho nada que ver com esse problema da segurança, isso não é problema meu, isso é problema do Estado. Não. O cidadão tem o dever de participar. Se ele tem o dever de participar, ele tem que ter meios para isso. Então, a lógica da Constituição leva a isso. E eu coloquei essa frase bastante interessante do Rodrigo Constantino, né? Dizer que não precisamos de arma porque a polícia é mesmo que afirmar que não precisamos de extintor de incêndio porque tem corpo de bombeiro. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Porque, enfim, são complementares, são absolutamente complementares. Então, com isso, eu já posso entrar na lei do desarmamento, dado o cenário aqui. Eu estou até correndo um pouquinho aqui, que eu acho muito importante que a gente se coloque à disposição depois para responder perguntas. Então, vamos na lei do desarmamento. Como já foi dito, a lei eu destaquei da lei do desarmamento, não tudo, mas essa parte é essencial para falar da constitucionalidade. Me interessa aqui o artigo 35, parágrafo 1º, o artigo 36. O artigo 35, ele dizia, é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo algumas exceções. Então ele estabelecia a regra geral de proibir a comercialização como uma forma de extinguir o direito. Ele não falou é proibido de uma vez, é proibido ter armas. Diz que é proibida a comercialização, que era uma forma de extinguir o direito. Era só um meio de chegar ao mesmo resultado. E estabeleceu exceções. Então, vejam, isso é muito importante. A regra geral era proibição, com algumas exceções. O parágrafo 1º, também como foi dito, esse dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005. Então, essa proibição geral, que está no artigo 35, dependia do referendo. As exceções não dependiam do referendo. Então, o que fez o corpo da lei? O corpo da lei só cuidou das exceções. Como o direito era abolido pela lei, a lei não disciplinou um direito que ela mesma abolia. Então, a lei não cuida do direito. Ela só estabelece a proibição. A lei só cuida das exceções. O direito de ter e portar armas não é objeto dessa lei. Não foi porque senão ela seria incoerente, uma vez que ela estabelecia a proibição como regra geral e só estabelecia algumas exceções. Então, isto é absolutamente fundamental. Aí o parágrafo o artigo 36 revogava a lei anterior. A lei anterior que disciplinava a posse e o porte de arma já era draconiana, mas não estabelecia a proibição geral. Então, nos termos da lei anterior, ainda era possível ter uma arma registrada normalmente e ter um porte de arma, com alguma dificuldade, mas sim. Então, vejam a grande diferença. O artigo 35 estabeleceu como regra geral a proibição, salvo exceções. E a lei anterior não tinha essa regra geral. Ela disciplinava, dificultava, mas disciplinava.
São coisas completamente diferentes. Então, agora nós podemos esmiuçar um pouco mais isso, por favor. Então, o fundamental é isto aqui, é a proibição como regra geral, com algumas exceções. Então, o que ela fez? Ela criou dificuldades, de todo jeito. Então, no artigo 10, ela, entre outras coisas, diz que para você poder ter uma arma, você precisa comprovar a ameaça à integridade física. Bom, eu já fui assaltado, né? Muita gente já foi. Eu garanto que o sujeito que me assaltou não me avisou a semana anterior. Olha, terça-feira que vem às 6 horas, lá na frente do seu escritório, eu vou te assaltar. Porque assim eu podia, olha, ele me deu uma declaração escrita aqui que eu vou te assaltar. É tudo ridículo, por isso que eu falo daquele meu primeiro slide, que eu fiz questão de destacar a hipocrisia. Porque é absolutamente hipócrita. Como é que eu vou provar que eu estou sujeito, eu estou ameaçado à integridade física? Eu não posso fazer uma prova específica, porque, como eu disse, o bandido não avisa. E essa ameaça geral, as estatísticas estão mais do que dizendo que a criminalidade só aumenta. É uma regra elementar de direito que o que é público e notório independe de prova. Então, o que é público e notório no Brasil hoje é o aumento da violência, o aumento do assassinato. Eu não preciso fazer prova do que é público e notório. Mas está escrito na lei como um meio de dificultar. Depois, a questão da excessiva onerosidade. Conseguir um registro, especialmente um porte hoje, é só porque tem muito dinheiro. Por quê? Porque é muito caro. Então, o serviço público custa. Vamos acabar com a ilusão de que tem serviço público grátis. Não tem. Se, por exemplo, como se fala agora, um dos candidatos aí, estabelecer o transporte coletivo grátis para todos os estudantes, tenho absoluta certeza que alguém vai pagar. Dinheiro não nasce em árvore. O poder público não inventa dinheiro, ele tira de alguém. Então, o serviço público custa. Tudo que você vai fazer no serviço público, você vai ter que pagar uma taxa. Agora, essa taxa deve ser suficiente para remunerar aquele serviço que está sendo prestado. Essa taxa não pode ser do montante tal que acabe sendo proibitiva. Ela não pode ser excessivamente onerosa. E, no caso, tirar o porte de arma, então é uma coisa assim, além de depender de ser amigo do rei, é algo extremamente oneroso. Custa muito ter meios para defender a vida. Isso é hipocrisia ou não? Então vamos adiante, é outra questão. A amplitude absurda dos tipos penais. Você não pode ter munição nem na sua casa, nem transportar. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu estou cometendo um crime, né? Isso aqui é uma munição. Não posso ter na minha casa, nem muito menos transportar. Então, neste exato momento, eu estou cometendo um crime. Só que, como eu sou brasileiro, como eu sei que a tradição nesse país aqui é punir as pessoas de bem, e os criminosos são sempre vítimas da sociedade. Estão sempre amparados. O direito dos manos é um caso sério aqui. Então, como eu sei muito bem o país que eu estou vivendo, eu tomei o cuidado de não trazer munição alguma. Isso aqui é um abridor de carta. Isso aqui é um abridor de carta. Vamos deixar claro, você não sai preso daqui. Porque o que é crime? Ter em casa ou transportar munição. Agora, imagine se fosse um cartucho de verdade, qual seria o poder ofensivo desse cartucho aqui? O que eu poderia fazer com ele? Só se, mas se eu tiver que jogar na cabeça de um, joga um copo d'água, um microfone. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem cabimento algum, que a munição, sem um meio de utilizar, ela não serve para nada. Enfim, ter é crime. E uma coisa muito importante, né, que é da essência da democracia, que todos são iguais perante a lei, né, mas essa lei atual, ela criou castas, ela criou uma diferença entre brasileiros. Ela estabeleceu muitas desigualdades.
E a regra da igualdade, ela é repetida várias vezes na Constituição, desde o artigo 1º, no caput do artigo 5º, no inciso do artigo 5º. Então a regra da igualdade é fundamental. Só que essa lei criou diferenças entre brasileiros. Quer dizer, no caso aqui, eu acho que eu sou muito respeitoso das autoridades da segurança pública, eu acho que precisa mesmo de uma proteção especial, mas ela criou uma casta, ela criou uma diferença, porque as exceções são todas ligadas à atividade policial. Então, o policial, a vida do policial na gramática, aqui na lei, é mais importante que a dos outros cidadãos. Na prática, nós sabemos que não é isto, que o militar é efetivamente, o policial é efetivamente sacrificado. Criaram essa exceção para as autoridades judiciárias. Quer dizer, para evitar problema com o judiciário. Então, olha, juiz, você proíbe todo mundo de ter arma, mas você pode. Quer dizer, a sua vida é mais importante que a vida do jurisdicionário. Quer dizer, na atividade típica própria do juiz, ele não se arrisca como policial. Então, quer dizer, a proteção da vida dele tem que ser igual à proteção dos outros cidadãos, que a atividade jurisdicional de dizer o direito não é uma atividade de risco. Tem outros fatores, claro, mas a atividade em si não. E aí criou a outra casta, que são das empresas de segurança, que florescem no Brasil, que cresceram enormemente no Brasil. Por quê? Porque a segurança pública não funciona e a segurança particular foi vedada. Então o que aconteceu? Um florescimento, um crescimento enorme das empresas de segurança. E por último, aquela questão ridícula, né, da entrega de armas. Primeiro, que é completamente inócua. Quem entregou armas? A grande maioria são aquelas pessoas que não tinham a menor ideia do que estavam fazendo na arma. Eu conheço muitas pessoas, e aqui também muita gente, que tinha uma arma em casa lá, que era do pai, do avô, enfim, o que eu vou fazer com isso? Então tem um constrangimento no meio. Olha, se você tem uma arma, entrega logo, senão você vai preso. Se você tiver uma arma em casa, você vai preso. Então é inócuo, porque bandido nenhum vai entregar a arma, e é um constrangimento à liberdade da pessoa. A liberdade é o direito de propriedade. E veio com essa falácia da indenização, né, que as armas seriam indenizadas por um preço ridículo. E fora do meio pelo qual a Constituição proíbe a apropriação a desapropriação. É mediante prévia e justa prévia e justa. Não uma indenização qualquer, é prévia e justa, que depende de avaliação. Então essa questão da entrega de armas é mais um demonstrativo do caráter ridículo dessa legislação. Agora, quais os efeitos colaterais da proibição? O coronel Brasileira mostrou que a criminalidade só aumentou. Mas isso também não é algo elementar, né? Eu vou falar de efeitos colaterais de outras situações. Por exemplo, a multa condominial. Eu sou o síndico do meu prédio, o que eu vou fazer, né? Esses deslizes na vida. A multa condominial poderia ser de 20%, foi reduzida para 2%. O que aconteceu? Aumentou a inadimplência, que é muito mais negócio não pagar. Então o efeito colateral foi muito pior do que aquele que se visava alcançar. Nos Estados Unidos, o maior exemplo é a lei seca. Nos Estados Unidos, o que gerou a lei seca? A proibição da bebida alcoólica. Só criminalidade, só corrupção. Então uma coisa é a intenção, outra é o efeito concreto. E é exatamente o nosso caso. Quer dizer, os efeitos já verificados. O aumento do roubo e do latrocínio. Aumentou muito. Por quê? Porque eu chamo a lei do desarmamento de lei de incentivo à bandidagem. Porque ela garante quem? Ela garante o agressor, não a vítima. O bandido sabe que ele vai agredir alguém desarmado. Então é lei de proteção à bandidagem, de incentivo à bandidagem. Não é milagre nenhum de que aumentou, porque aumenta mesmo. Porque não tem outra...
não tem outro resultado. O resultado normal é esse. Vejam a questão dos arrastões em prédios e restaurantes. Então, diminuiu muito a frequência de restaurante à noite. Eu mesmo tinha o hábito de sair à noite. Restringi, porque por que eu vou me arriscar? Quer dizer, aquele prazer inerente à pessoa humana, quando eu falo em dignidade da pessoa em toda a sua integralidade, é desfrutar dos prazeres da vida social, da vida em sociedade. Mas e aí? Você vai no restaurante e vai arriscar a vida? Então não faz muito sentido. No meu prédio, um dos maiores itens de despesa é exatamente segurança. Você tem que ter um monte de instrumentos de segurança, de pessoal, e câmeras, o diabo, esse negócio todo, que custa uma nota. A questão do homicídio eventual, que já foi falado aqui pelo Coronel Padilha, essa questão de briga, de bar, de desavença, de rixa, isso é absoluta exceção. Isso é absoluta exceção. Não tem significado estatístico. A questão das agressões domésticas, então, ficou pior ainda. Porque caiu, sim, o número de agressões com arma de fogo no ambiente doméstico. Mas aumentou muito as agressões com faca, como ele diz, com os outros elementos. Faca de cozinha, trivial faca de cozinha. Se por esse critério, daqui a pouco nós vamos proibir faca de cozinha. Todo mundo vai ter que ser japonês aqui, comer com um pauzinho, porque a faca de cozinha é um elemento do crime. O pauzinho pode ser arma também, tem mais essa. É um prato. Então, a questão do suicídio, que também já foi levantada. Quem quer se suicidar, arranja um meio. A arma de fogo é insignificante nisso. O resultado mesmo é a elitização da segurança. Hoje só tem segurança quem puder pagar por ela. Então, quem puder pagar a vigilância do prédio todo, quem tiver o carro blindado, tudo bem. Quem puder pagar segurança armada pessoal, empresa de segurança, tudo bem. Então hoje, aquele direito à integridade, à vida, à integridade, à propriedade que a Constituição diz que é de todo mundo, hoje não é. Hoje é de uma elite. Mas não de alguém que se diz, não, eu sou elite, eu tenho direito. Não. Alguém que foi colocado nessa posição por infringência da Constituição. E é isso que eu quero enfocar agora, falando diretamente da inconstitucionalidade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a regra geral na Constituição é a liberdade e a vida. Essa é a regra geral, esse é o valor maior preservado pela Constituição. A vida, porque sem vida não posso falar em liberdade. E em seguida a liberdade pessoal. Esses são valores fundamentais na Constituição. Portanto, qualquer limitação a esses valores, a defesa da vida e o exercício da liberdade, qualquer restrição a esses valores depende da ausência de alternativa. Quer dizer, eu só vou diminuir a liberdade de alguém se não tiver outro jeito. E de novo eu volto pro jornal, porque tem outra coisa interessante hoje, a questão da revista pessoal, da revista íntima nos presídios. Tem uma lei agora estadual estabelecendo essa proibição, uma lei que foi muito louvada e tal, e o governador está numa situação complicada, porque e agora? O problema é que nós não temos um outro elemento para evitar, especialmente o ingresso de droga. Então não tem outro jeito. Essa limitação, ninguém é favorável à revista íntima, que realmente agride a personalidade, a intimidade. Só que não tem outro jeito, não há alternativa. Então é um mal necessário. É uma limitação que se justifica em defesa da coletividade. E o importante é a proporcionalidade e a finalidade. Quer dizer, não existe restrição nenhuma tolerável a não ser visando ao interesse público. Nenhuma autoridade, nenhuma lei pode criar uma restrição de direito que quer. Quer dizer, só se tiver uma finalidade de ordem pública.
E a outra coisa é a proporcionalidade. Nunca se estabelece uma proibição maior do que o estritamente necessário para preservar o bem que se visa preservar. Não tem sentido criar uma proibição muito maior do que o necessário para atingir a finalidade pública. Então, é o que nós falamos aqui em matéria de disciplina das armas de fogo. Ninguém está pregando aqui o armamento total e irrestrito. Qualquer pessoa pode ter qualquer arma. Em alguns estados dos Estados Unidos é assim. Mas não é isso que nós estamos pregando. Nós somos favoráveis a um controle, a uma limitação, mas que não acabe por extinguir aquele direito que se visa preservar, que é a segurança das pessoas. Eu coloquei aqui algumas citações doutrinárias, só para mostrar que isso aqui não sou eu que estou inventando. A doutrina em vários lugares já se manifestou sobre isso. O primeiro é do Carlos Ari Sonnenfeld. Todo condicionamento, toda limitação é um constrangimento sobre a liberdade. Toda lei que proíbe alguma coisa, ela diminui o meu espaço de liberdade. Então, toda lei que diminui o meu espaço de liberdade tem que ter uma razão de ser. Pode virar. O outro aqui é o do Marcelo Hager, de Santa Catarina. A questão da proporcionalidade, e eu destaquei, consiste, portanto, a proporcionalidade no aspecto da amplitude ou intensidade da atuação administrativa. Ela tem que ser proporcional. Tem que controlar o uso de arma? Tem, mas não proibir. Nem totalmente, explicitamente, nem por vias indiretas, que é criar dificuldade de toda ordem e tornar excessivamente oneroso. E coloquei aqui mais algo importante que tem tudo a ver com o que foi dito pelo coronel Padilheira. O direito não pode ignorar a realidade social sobre a qual incide. Se nós vivêssemos aqui num estado angelical, se todo mundo fosse anjo aqui, não fosse ser humano, não precisaria nem de governo nem de nada. Só que nós não somos anjos. E nós temos uma sociedade complicadíssima, com contrastes enormes. E essa realidade é que deve orientar a produção e a aplicação das normas. E isso, efetivamente, não está sendo respeitado. Enfim, agora entramos de uma vez no referendo de 2005. Há algo elementar na interpretação das leis, que é a interpretação sistemática. Nenhuma lei, nenhum dispositivo legal tem valor fora do contexto ao qual pertence. Quer dizer, aquele que tenta ler uma lei, qualquer pessoa que for simplesmente alfabetizada é capaz de ler a lei. Agora, o significado do mandamento legal depende de outros conhecimentos, depende de habilitação para isso. Quer dizer, os juristas que fazem jus ao nome sabem que não é possível interpretar um artigo de lei isolado. Ela faz parte de um contexto. E é isto que eu vou mostrar. Então, nós, no artigo 1º, nós temos a afirmação do que o Brasil é uma república, que é um Estado democrático de direito, que tem como valor fundamental a dignidade da pessoa humana. Isso aqui não é enfeite. Isso não foi posto na Constituição. Olha, fica bonito colocar isso. Não, isso tudo tem um significado jurídico. Isso tudo deve ser traduzido em direitos da pessoa. Então isso não é um enfeite constitucional. Todo aquele que for interpretar o Estatuto dos Armamentos, o referendo, tem que levar em consideração esses valores que estão no artigo 1º da Constituição. Vamos lá, no parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então veja bem, é da essência do Estado Democrático de Direito, da República, que o poder, o titular do poder é a cidadania, é o conjunto dos cidadãos. E o cidadão exerce esse direito do qual ele, cidadão, é titular, não é o governo. Quem é titular do poder é o povo. Quem coloca alguém no poder é o povo. Então,
Quem exerce o poder político é um representante do povo, o titular do direito ao povo. E a Constituição criou dois caminhos para que o povo, titular do direito, se expresse. Um deles é através de representantes. Já que é impossível a democracia direta, o povo elege representantes que fazem as leis. Mas ao lado disso, a Constituição colocou outro instrumento no artigo 14 de exercício direto da democracia, que são o plebiscito e o referendo. Então, o nosso caso é o referendo. Eu quero deixar claro que o referendo é um instrumento de exercício do poder, cujo titular é o povo, não são os representantes. Os representantes são meros representantes do povo, o titular é o povo. Quando o povo se manifesta diretamente, através de um plebiscito, através de um referendo, o seu representante não tem direito de fazer o contrário. Alguém já pensou em dar uma procuração para alguém fazer alguma coisa? E esse procurador fez exatamente o contrário? Possível. Porque o representante só tem aqueles poderes que foram lhe dados pelo representado. Então, neste caso da proibição de armas, o titular do poder disse que não aceita o desarmamento. O titular do poder, através do referendo. Isso foi submetido a uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, que foi uma coisa incrível. A decisão, ela só cuida de aspectos formais, de tramitação do projeto de lei do desarmamento e de alguns aspectos pontuais, específicos. Ela não falou de essencial, que é o exame do artigo 35 sobre o aspecto essencial, material, substancial da proibição genérica que estava ali implícito. Uma coisa impressionante, lendo o acórdão, a única referência que se faz ao referendo é que ele já tinha acontecido. Esse julgamento foi em 2007. Então, o resultado do referendo foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal um nada jurídico. A manifestação de vontade do titular do poder, e com uma maioria absolutamente significativa, a manifestação de vontade do titular do poder, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, essa vontade foi ignorada, não foi considerada. Então, em 2007, quando foi feito o julgamento, a única referência que tem lá é isto: é um fato consumado, o referendo aconteceu. Bom, e qual a consequência disso? Passa pela cabeça de alguém que convocar o povo diretamente para se manifestar possa ter resultado jurídico zero? Nada. É um nada jurídico. Assim entendeu o Supremo. E o processo continua em julgamento, porque houve alguns recursos, embargos, e quando é que isso vai ser julgado? Nunca, nunca. Está lá desde 2007 e vai ficar das calendas. Enfim, eu só quero falar de algo, enfim, que é bastante técnico para virar, a questão da repristinação. Eu insisti muito no artigo 35, que estabelecia a proibição geral, estabelecia uma nova ordem no tocante à posse, aquisição de armas, porte e tal, e revogava a legislação anterior. Então o artigo 36 diz: fica revogada a lei anterior. Mas no momento em que o artigo 35 é inconstitucional, porque violou a vontade do titular do poder, juridicamente, tecnicamente, acontece a repristinação. Quer dizer, aquela lei anterior que foi revogada, ela passa a ter valor. E eu tive o cuidado aqui de também chamar em meu auxílio a melhor doutrina, inclusive de ministro do Supremo Tribunal Federal agora. Quer dizer, uma lei inconstitucional não pode produzir efeito. Como a lei do desarmamento é inconstitucional, substancialmente inconstitucional, ela
teria, juridicamente, um efeito repristinatório de voltar à vigência a lei por ela revogada. Se a revogação não vale, volta a vigorar a legislação anterior. Isto aqui é tecnicamente um efeito repristinatório. Como diz o ministro Barroso, todos os efeitos produzidos por uma norma inconstitucional devem ser fulminados. Qual é um desses efeitos? Revogar a lei anterior. Esse efeito não pode ser produzido. Então, vamos já caminhando aqui para o final. Algo que foi falado de leve aqui pelo Coronel Paisirila, mas que é muito importante, é o abuso do poder regulamentar. O que está claro na nossa Constituição, no artigo 5º dos direitos individuais e coletivos, é que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lei é um ato normativo solene, produzido pela soma das vontades do Executivo e do Legislativo através do processo legislativo. Só é lei aquilo que foi aprovado pelos representantes do povo, porque todo o poder emana do povo, que é exercido através dos seus representantes. Então, lei, decreto não é lei, regulamento não é lei, portaria não é lei. Então, quando a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, está falando lei em sentido estrito. E o que nós temos hoje? Um abuso do poder regulamentar. Quer dizer, hoje tem portarias, resoluções, instruções, piorando aquilo que já é inconstitucional da lei do desarmamento. Então, além daquela inconstitucionalidade substancial, tem essa formal também, porque não é possível criar restrições de direitos senão por lei. E que nós estamos vendo hoje é resolução, portaria, instrução, qualquer coisa restringindo ainda mais um direito constitucionalmente assegurado. Com isso, vamos aqui às conclusões. A primeira deles é que toda norma jurídica, ela parte de uma hipótese, de um ato que pode acontecer, estabelece um mandamento, uma obrigatoriedade, uma proibição, em função de algo que se visa atingir. Toda norma é instrumental, toda atuação do poder público é instrumental. O poder público não atua porque atua. Toda restrição de direitos só se justifica se tiver uma finalidade de ordem pública. E é por isso que não se pode admitir uma lei feita com uma finalidade, diminuir a criminalidade, mas que comprovadamente provoca o resultado contrário, o aumento da criminalidade. É por isso que eu chamo de lei de amparo à criminalidade, lei de proteção ao criminoso, porque o efeito foi exatamente o contrário. Elementar na interpretação e aplicação da lei essas questões da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, o que é razoabilidade? Razoabilidade é uma coisa complicada, porque todo mundo acha que é razoável aquilo que está fazendo. Mas as palavras têm um sentido mínimo. Quer dizer, diante de uma situação concreta, você pode saber se isso é razoável ou não. Isso é um completo absurdo. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que a ordem jurídica hoje não pode admitir absurdos evidentes. Então, aquilo que é um absurdo evidentemente não é razoável. E no caso dessa legislação, ela já se mostrou que ela não é nada razoável. E o que é mais grave é que ela ofere de cara a inviolabilidade dos direitos fundamentais. Eu tive o cuidado de transcrever aqui uma manifestação de alguém absolutamente insuspeito. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello é alguém ligado ao governo, então não tem motivo nenhum para contrariar uma orientação governamental, a não ser a sua formação jurídica, a não ser o seu respeito à ordem jurídica. Ele não está fazendo isso aqui, ele não escreveu isso aqui para ser contra o governo. Ele é a favor do governo. Mas ele escreveu porque isso aqui agride a Constituição. Então ele diz, toca as raias da crueldade
pretender que o cidadão deva ficar sujeito, inerme, sujeito à bandidagem, indefeso, entregue à vontade dos assaltantes na rua, na sua casa, que é o suposto asilo inviolável do indivíduo. Enquanto o administrador, o agressor vem armado e sabe que ele está desarmado. Então, é um absurdo entender que a ordem jurídica proteja uma situação dessa. Porque ela preserva a vida humana, a dignidade da pessoa humana, a incolumidade. Então, dizer, em face da lei magna do país, da Constituição, o cidadão jamais poderá ser proibido de tentar defender sua vida, seu patrimônio, sua honra, sua dignidade ou sua incolumidade física, de sua mulher e filhos, a fim de impedir que sejam atemorizados, agredidos, eventualmente vilipendiados e assassinados, desde que se valha de meios proporcionais aos utilizados por quem busque submetê-los a esses sofrimentos, humilhações ou eliminação das suas existências. Então, como eu disse, ninguém está defendendo aqui o armamento geral e restrito e que todo mundo sai atirando em todo mundo aqui. O direito à autodefesa é elementar, porque é inerente à pessoa humana, é um direito natural. Isso não significa que você vai atirando em qualquer lugar. Ninguém duvida que a Itália é um país civilizado, civilização milenar, assentada, com respeito ao direito. Só o Cesare Batista não acha isso, mas em todo caso, a tradição jurídica italiana não é brincadeira. Então, na legislação italiana, presume-se a legítima defesa quando alguém atira em alguém dentro do seu domicílio. Porque se ele está lá, sem ser convidado, ele não devia estar lá. Então, presume-se a legítima defesa. Isso é uma maneira de prestigiar a pessoa humana e de dar uma garantia, de desestimular o crime. Mas no Brasil nós fazemos exatamente o contrário. Então, enfim, já falei demais aqui e quero colocar a minha conclusão fundamental. O dever do Estado de promover a segurança pública não significa proibição da segurança privada. Essas coisas não são conflitantes, elas são complementares. Lembra do artigo 144 que o cidadão tem o dever de colaborar para a segurança, a responsabilidade do cidadão. Então, é uma falácia muito grande dizer, olha, não precisa autodefesa porque tem a segurança pública. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas não são conflitantes, elas são complementares. E agora, para mim, o que é fundamental, por causa da minha formação liberal, de acreditar nas pessoas, no direito das pessoas, na liberdade que a Constituição afirma. É uma falácia esta história de proibir a arma para evitar que a pessoa corra riscos. Olha, eu fiz curso de autodefesa e aprendi que tem certas situações que é melhor você ficar quieto, você se entrega. Mas isso é uma opção minha, por isso que eu coloquei aqui. Defender-se ou não, ter ou não ter uma arma, reagir ou não contra quem invadir sua casa ou seu estabelecimento, é uma opção pessoal, que vai depender das circunstâncias de cada caso. Não é possível, como diz o professor Bandeira de Mello, que o Estado estabeleça, ao contrário do que diz a Constituição, a proibição ao exercício da autodefesa. É o que eu tinha a dizer e agradeço muito.